Eu acho que durante a infância você já deve ter assistido algum filme da Barbie ou visto vários episódios de Três Espiãs é Demais, e mesmo que você não tenha tido nenhum contato com essas animações, o que eu duvido muito, não tem como você negar que elas de algum jeito sobreviveram com o tempo. Mas de todas essas animações mais antigas, o Clube das Winx sobreviveu de uma forma diferente das outras, e eu não sei se é por causa da variedade de personagens que por algum motivo são muito famosos até hoje, ou se são as longas e memoráveis transformações no meio da luta, ou talvez seja pela lendária abertura que é impossível de você ouvir e simplesmente não começar a cantar na mesma hora. Sei que você vai querer ser uma de nós. Estudamos nossas mãos, estudamos poder. Enfim, depois de uma nostalgia que me veio do nada, eu decidi rever o Clube das Winx só pra saber se era um daqueles desenhos que era melhor manter só na minha lembrança mesmo, e eu genuinamente tô impressionado com o fato de que o começo desse desenho é muito bom. Se for pra falar a verdade, eu diria até que o Clube das Winx ensina muito bem como você deve começar o seu desenho com o pé direito. Tipo assim, a série ela começa com a Bloom acordando no maior susto, achando que era hora de ir pra escola, até que o cérebro dela meio que desperta e ela lembra que ainda tava de férias. Então ela faz o que qualquer adolescente comum faria, o famoso mais 5 minutos, por favor. Isso se a mãe dela deixasse, é claro. Inclusive, eu acho incrível como a mãe dela fala na maior naturalidade e calma do mundo pra Bloom começar a dormir mais cedo, porque ela tava dormindo muito tarde. Você devia ir pra cama mais cedo. Foi dormir bem tarde ontem. Eu estava lendo. Nessa hora eu comecei a pensar que se fosse eu e minha mãe ali nessa situação, e ela soubesse que eu tava dormindo tarde da noite, ela me dava uma surra na mesma hora. Mas enfim, o episódio avança e a gente conhece o pai da Bloom, que além de ainda ver a filha como uma garotinha, ele simplesmente é mega protetor e tem medo até mesmo da Bloom sofrer o mínimo arranhão que seja. Minhas férias na loja, eu queria tanto ir pra um lugar legal com as minhas amigas. Quando for mais velha, poderá ir a qualquer lugar. Mas assim, eu vou ser sincero, eu não lembrava que a mãe da Bloom era tão de boa e o pai era tão babão e super protetor. E honestamente, essa foi uma boa surpresa pra mim. Outra coisa que eu não lembrava é que pelo menos nesse comecinho do episódio, a Bloom às vezes era meio chatinha, assim como o coelho dela que é meio 880. Ou tu tira umas boas risadas desse personagem, ou ele te faz passar uma raiva bem grande. Mas o que foi, Kiko? Mas enfim, a Bloom acaba indo pra um parque porque o roteiro precisa continuar e lá ela do nada, literalmente do nada, ela encontra a Stella que tava lutando contra uns bichos esquisitos e que apesar de ser muito poderosa, por causa do roteiro precisava tomar uma surra naquele momento. Vai embora, seu ogro! Vai sentir a mágica da fada do sol e da lua! Minha nossa! Então a Bloom vendo isso, parte pra cima dela e ajuda a Stella. Mas enfim, a Bloom é a protagonista, então é óbvio que ela ia despertar um poder mega roubado do nada e ia salvar a Stella e derrotar geral ali. Porém eu acho incrível como ela vê a Stella desmaiada e ela falou, vou levar pra minha casa em vez de levar pro hospital. A Bloom decide que a melhor ideia é colocar a garota na casa dos pais dela. E uma coisa que eu não comentei até agora é a cintura das personagens, não tem nem lógica. Na minha cabeça era só a Bloom que praticamente não tem cintura, mas a Stella também tá incluída nessa parada. Aparentemente e infelizmente, o Clube das Winx tá colocando um padrão alto demais pra eu poder virar uma fada. Enfim, enquanto isso, aquele bicho que tava tentando pegar o cajado da Stella mais cedo tá em um lugar meio esquisito, conversando com 3 seres, e aí ele tenta explicar o que houve, fala da fada, que não é fada, mas ao mesmo tempo não é fada. E aí a Yasmina vai lá e fala, pega essa fadinha e traz aí pra nós, ou então quem vai rodar é você. Aí o cara simplesmente pede ajuda desse outro bicho azul que é bem esquisito, o visual dele é bem esquisito mesmo, suspeito pra falar a verdade. Enfim, eu me pergunto como eles deixaram esse visual passar na hora de lançar o episódio. Mas enquanto isso, na casa da Bloom, ela basicamente conta tudo o que aconteceu pros pais dela, mas convenhamos que é uma história meio difícil de se acreditar, e só piora quando a Stella acorda e fica mandando uns papos de que ela é uma fada, que ela é de Magix, mas ela acaba se provando uma verdadeira fada fazendo altas magias. Mas assim, eu adoro como a Bloom simplesmente aceita toda essa palhaçada com a maior facilidade do mundo. Afinal, ela tá sabendo que pode fazer magia, então pra ela dane-se qualquer coisa, ela só quer fazer magia. Enfim, as duas vão pro quarto da Bloom, onde a Stella fica mandando uns papos de vem pra nossa escola de magia, tu também tem poder pra caramba, parece até que é a protagonista de algum desenho. E aí ela meio que continua vendendo a escola, falando que lá tem magias e muitas outras coisas. E assim, se você acha que a Bloom vai ficar com o pé atrás sobre isso, ao ponto de pensar bastante sobre o assunto, tu tá muito enganado. A Bloom simplesmente aceita tudo numa boa. Acho que no que dependesse dela, eles já estavam lá na escola. Porém, ainda tinha aqueles bichos lá que precisavam caçar a Bloom e levar para as outras fadas lá. Então, meio que é óbvio que eles acham a casa da Bloom e invadem o lugar, porque precisa acontecer em roteiro, sabe? Porém, a Stella se transforma pra ir pra luta. Inclusive, 3 coisas que eu não lembrava a partir dessa parte. A primeira é que elas têm uma música específica só pra transformação. Eu não lembrava disso, eu achava que era só transformação e boa. Mas tem toda uma musiquinha e tal. Eu também não lembrava que essa transformação era meio suspeita,
mas principalmente por que diabos a Estela se transformou pra uma roupa muito mais sem graça que a anterior. O design que ela aparece no desenho é muito melhor do que o design que ela fica depois dessa transformação. Só que assim, depois disso, a Estela fala pra Bloom que elas precisam basicamente lutar juntas, porque não dá pra uma só lutar e tal, e a Bloom tem o plano mais genial do mundo, de lutar contra os bichos menores, enquanto a Estela vai ter que beitar sozinha os dois maiores. Tanto que eu ri nessa cena, não tá escrito. Mas além da Bloom não fazer nada, mesmo tendo o plano sendo basicamente dela, a Estela acaba não dando conta do recado sozinha, mas tudo bem, porque ela já tinha chamado reforços, que aparecem, mas honestamente só vão ser mais importantes lá pra frente. Eu acho que a coisa mais interessante é que tem um twistzinho dentre esses 4 personagens aí, mas é muito na frente na história, então não vale a pena comentar agora. E assim, eu genuinamente me impressionei com a animação desse começo, principalmente na parte da ação. Não é nenhum primor ou coisa do tipo, mas também não é aquelas coisas toscas, sabe? Até que envelheceu razoavelmente bem. De novo, não é nada nossa senhora, mas também não é nossa, que coisa horrível. Mas enfim, no fim das contas, os reforços realmente derrotam os vilões, com um pouquinho de ajuda da Bloom e da Estela, porque, né, convenhamos, roteiro. Mas enfim, a Bloom meio que depois de tudo isso fica em êxtase pra poder ir logo pra essa escola, porque, né? Porém, os pais dela querem ir junto pra ver que lugar é esse que a Bloom vai parar. Na real, é o pai da Bloom que mais quer ir do que a mãe. Meio que esse episódio deixa entender que a mãe da Bloom, tipo, tava de boa. Ela só, tipo, manda uma mensagem aí final de semana e tá ótimo, sabe? Mas assim, eu não julgo ele querer ver o lugar que vai deixar a filha. Afinal, olha só tudo o que aconteceu até agora. Foi magia, foi monstro, foi casa destruída. É uns bagulho muito doido. Porém, quando eles chegam lá, o cara literalmente fala: nossa, esse lugar realmente existe. Nossa, não é que existe mesmo? Tipo, ele precisou ir lá pra poder acreditar em tudo o que aconteceu. Tipo, ele viu a porcaria de uma fada, ele viu um monte de monstro esquisito, ele viu luta, ele viu tudo sendo destruído, e ainda assim, ele duvidava que a escola fosse real. Mas assim, infelizmente o episódio acaba antes da Blue entrar na escola, mas ao mesmo tempo não acaba. Afinal, nessa época os desenhos colocavam alguns trechos do próximo episódio, e nesse a gente descobre que todas, ou quase todas as Winx iriam aparecer já no segundo episódio, se eu não me engano. E também a gente ia ter a aparição das Trix, que pra muita gente é até melhor que as Winx. Honestamente, eu preciso reassistir pra confirmar essa informação aí, mas eu lembro que eu gostava bastante das Winx. Só que eu também gostava bastante das Trix. A real é que tem uma dubladora que eu gosto muito que dubla uma das personagens das Trix. Então meio que isso bate um pouquinho no meu emocional. Mas o que me interessava mesmo é ver a Flora, que ela já ia aparecer naquele episódio e de todas é a minha favorita. E só uma curiosidade bem inútil, eles não tocam a abertura nesse primeiro episódio. A lendária abertura de Winx, que é a coisa que as pessoas mais lembram, não toca no primeiro episódio. Eu fiquei genuinamente surpreso em como esse desenho começa bem, mas fiquei mais surpreso ainda em saber que não tocam a música de abertura no primeiro episódio. Pra um desenho antigo, inclusive. Mas não é nada fora da curva, nem nada assim. Porém, é bom o suficiente pra te dar uma vontade de continuar assistindo, maratonar a primeira temporada, ver o que acontece e se vale a pena continuar. Boatos de que a série só presta até a terceira temporada, mas eu não posso confirmar nada. Mas por agora é isso, obrigado pela companhia, eu aceito o like se você quiser e até a próxima. Se tiver uma próxima, a gente se vê nela. Viu? Eu disse que você conseguia.